Graça e paz, amados. Tudo bom com vocês? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Por tua causa, ó Jesus, vieram existir as nações. A terra para te glorificar, para te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e para te amar, para te glorificar, para te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e para te amar. Vieram existir as nações. Por tua causa subsistem os céus e a terra para te glorificar, para te adorar, para te louvar, ó Cordeiro, e para te amar, para te adorar, te glorificar, para te louvar, ó Cordeiro, e para te amar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem
impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nestes dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva
Deus, queridos. Deixa eu encostar aqui o violão para nós irmos para a palavra de Deus. Bom, nosso tema é o que Deus preparou para os que o amam. Nós vamos orar e em seguida nós vamos entrar na palavra. Você pode já ir abrindo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Senhor, eu quero te glorificar nesta oportunidade e dizer, ó Pai, que eu estou extremamente, imensamente feliz por tudo que eu tenho visto o Senhor fazer, o Senhor realizar em nosso meio. Eu te agradeço porque o Senhor tem despertado um povo para te amar, para te glorificar, para te adorar. O Senhor tem despertado um povo que se interessa pela tua palavra, que deseja conhecer tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, que amamos ao Senhor. Pai maravilhoso, eu te agradeço por esta rica oportunidade e peço que a tua unção flua enquanto ministrarmos a tua palavra. Oro também, Senhor, por todas as pessoas que têm, de forma obediente e voluntária, contribuído financeiramente com este ministério, Senhor. Em breve nós já estaremos no templo que nós estamos reformando para a tua glória e sabemos, ó Deus, que o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades e continuará fazendo isto. Eu peço que o Senhor abençoe esses irmãos por meio dos quais o Senhor tem suprido as necessidades do Evangelho, as necessidades da tua obra na pregação do Evangelho, e eles têm feito isso através das ofertas e dos dízimos. Continua abençoando ricamente a vida de cada um deles, ó Deus. Também não deixamos de lembrar das nossas crianças, trazemos todas elas diante do Senhor para que o Senhor os abençoe e faça-os crescer, amando estar na tua presença, amando estar na tua casa, amando a tua palavra, Senhor. Guarde e protege as nossas crianças em nome de Jesus, é o que eu te peço neste momento para a tua glória. Amém. Pois bem, queridos, então 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler do 9 ao 13, vamos fazer uma reflexão em cima desse texto aqui. Obviamente eu vou ler alguns versículos durante esta ministração, mas eu quero focar a minha atenção nesse texto. Eu tenho certeza que você será ricamente abençoado pelo Senhor. Fique ligado, concentre-se nesta ministração agora, reflitam comigo em nome de Jesus. Vou ler o texto todo e depois a gente volta e reflete sobre cada versículo, tá bom? Então é do versículo 9 ao versículo 13, tá? 1 Coríntios 2, só para ficar bem certinho aí. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O texto é este, queridos, e há muitas verdades aqui. Eu espero que nestes minutos que nos são concedidos para ministrar a palavra, a gente consiga desenvolver e trazer e revelar aos irmãos o maior número de informações possíveis, tá? No 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
que a gente vê aqui nesse texto, queridos? Nós vemos aqui que Deus preparou coisas preciosas, maravilhosas, para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, você está dentro disso aqui, isso aqui é para você. Essa palavra é para você. Você ama Jesus? Você ama a palavra de Deus? Você ama Deus Pai? Você ama o Espírito Santo? Então essa palavra é para você. Ele preparou coisas para você. E estas coisas, elas são tão preciosas que elas não podem ser entendidas pelos homens. Por isso que o texto diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, né? Isso aqui está se referindo ao homem natural, ao homem que é puramente humano, aquele que não nasceu de novo. Esse homem, ele não entende as coisas espirituais, ele não compreende, então ele nunca imaginou. Agora nós estamos em Cristo, nós nascemos de novo, nós temos a mente de Cristo, então nós conseguimos entender essas coisas. Eu vou daqui a pouquinho falar melhor sobre isso, mas antes eu quero destacar aqui, porque o versículo ele começa dizendo: como está escrito, nem olhos viram. Então ele está citando um texto da Bíblia. Sempre que você ver, né, os apóstolos dizendo como está escrito, ou como foi dito, você pode saber que ele deve estar citando um texto do Antigo Testamento, tá? O Antigo Testamento, ele é importante para nós. Ele é importante porque o Novo Testamento, ele é a revelação do Velho Testamento. Ele revela todos aqueles cerimoniais, todas as profecias. O Novo Testamento revela tudo isso para a gente, tá? Então é maravilhoso quando você lê o Velho Testamento com a revelação do Novo Testamento. Então esse texto que ele está dizendo aqui, como está escrito, ele está citando Isaías 64, verso 4. Não propriamente nas mesmas palavras, mas no sentido geral ele está citando. Eu vou ler aqui para vocês, então, o versículo de Isaías 64, 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui ele tem algumas expressões, né? Quando ele diz desde a antiguidade não se ouviu, e depois ele repete essa expressão, né? Em outras palavras, ele diz nem com ouvidos se percebeu. Olha lá, desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O que não foi visto pelos homens naturais? O que nunca foi ouvido pelos homens naturais? E conforme as versões que envolve aqui pensamentos, então é o que o homem não imaginou, não pensou. Aí está escrito aqui, o que é isso? O Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então o homem natural não entende essas coisas. Aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus faz por nós, né? Você vai falar para um homem natural sobre santificação, vai falar para um homem natural sobre confissão de fé, vai falar para um homem natural sobre justificação em Cristo, sobre termos todos os nossos pecados perdoados, sobre nós termos plena comunhão com o Espírito Santo, sobre termos nascido de novo. Eles não entendem estas coisas, às vezes eles não compreendem. A Bíblia diz, e nesse mesmo texto de Coríntios, mas não no que nós lemos, um pouquinho adiante, logo em seguida, diz que essas coisas são loucuras para o homem natural. Agora, nós sabemos, como Paulo cita esse texto de Isaías, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. E por que Deus está trabalhando ainda? Primeiro, ele trabalhou no sentido de ele ter preparado para você e para mim
tudo aquilo que nós precisamos para viver bem neste momento, para viver bem nesta vida que nós estamos aqui vivendo, né? Então tudo que você precisa, tudo que eu preciso, Deus já preparou, mas Ele não deixou de continuar trabalhando por nós. Lá Isaías disse, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. E Jesus atualiza isto, porque há um texto no Novo Testamento, eu não separei, mas eu vou citar, depois numa concordância você pode procurar. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o Senhor continua trabalhando. E quando você olha para o que Jesus está fazendo hoje, conforme Romanos, lá no capítulo 8, diz que Ele intercede por nós. Também diz lá em Hebreus capítulo 7, verso 25, diz que o Senhor, Ele está intercedendo continuamente por nós. Então você vê que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo continuam trabalhando em teu favor e em meu favor. Estas coisas é que o olho não viu, é que o ouvido natural não percebeu, é que a mente natural não entende, não aceita. Agora, no versículo seguinte diz assim, aqui de Coríntios, tá? Versículo 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Perscrutar é penetrar, é examinar, investigar, ir fundo na investigação, né? Então, no versículo 9 diz que estas coisas não foram reveladas aos homens, mas os homens naturais. Mas aqui no versículo 10 diz que Deus nolo revelou, e diz aquilo que Deus preparou, o Espírito Santo revelou a mim e a você. Como que é essa revelação? É quando você olha para a palavra, você ouve uma pregação, você ouve um ensino e aquilo entra no seu coração. É o Espírito Santo te revelando a todo momento. Essa revelação, ela já pertence a você. Todas as vezes que você for ouvir uma pregação, todas as vezes que você for meditar num texto bíblico, as revelações do Espírito já estão à sua disposição. Só que ele precisa que você ande em plena comunhão com ele, que você busque isso, que você procure por isso. Agora, o que o Espírito faz indo às profundezas de Deus? Deixa eu ler só mais o versículo 11 e nós vamos falar sobre isso. O versículo 11 diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Ou seja, eu e você, nós conhecemos a nós mesmos, mas nós não conhecemos o outro. E os outros não nos conhecem profundamente, só nós conhecemos a nós mesmos. Por isso que ele diz, é só o Espírito do próprio homem que conhece esse homem, tá? E aí ele diz, assim o Espírito de Deus, assim também as coisas de Deus, versículo 11, né? Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então veja bem, essas coisas que Deus preparou para você e para mim, ninguém conhece, só o Espírito Santo é que conhece e que pode nos revelar. E aí é onde ele vai às profundezas de Deus, né? Ele perscruta as profundezas de Deus para saber o que Deus tem para nós, para nos revelar. E ele faz isto, queridos, com alegria, porque o Espírito Santo, ele tem prazer em te revelar tudo aquilo que Deus preparou para vocês. Eu quero ler um versículo aqui que está em João capítulo 16, versículo 3, que ele é maravilhoso. Ele diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Agora preste atenção, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui ele mostra 3 coisas, ou melhor, 4 coisas que o Espírito Santo faz. Aqui só nesse versículo, tá? Então preste atenção. Ele, em primeiro lugar,
ele nos guia a toda a verdade. O que é essa verdade? Aquilo que é certo de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com os nossos pensamentos. Às vezes eu estou pensando uma coisa que não é pecado em si mesmo, mas não é a verdade do que Deus tem para mim. Às vezes eu estou fazendo um plano que é um plano bom, normal, não tem pecaminosidade nenhuma, mas não é a verdade daquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, o Espírito Santo, como ele penetra as profundezas de Deus, ele sabe o que Deus preparou para nós, porque ele próprio é Deus, né? Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo, mas sabendo que ele mesmo é Deus também. Então ele penetra as profundezas de Deus, ele sabe o que Deus tem preparado. Às vezes você tem um plano que ele é bom, ele é maravilhoso, extraordinário, mas Deus tem algo além disto para você, ou melhor do que isto para você. E o Espírito Santo, ele é que está incumbido de trazer isto do coração de Deus para a nossa mente e para o nosso coração. E para isso nós precisamos andar com ele sempre, né? Estar sempre na dependência do Espírito. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois para vocês. Agora, então ele vai nos guiar a toda a verdade. Aí diz aqui depois o segundo ponto, diz que não falará por si mesmo, porque não falará por si mesmo, ou seja, embora o Espírito Santo seja Deus, mas ele está na condição de consolador e ajudador nosso, então ele não fala dele mesmo, ele vai às profundezas de Deus. E o que ele vai fazer lá? Ele vai saber, ele vai pegar tudo aquilo que Deus planejou para você e trazer para você. Ele te revela. Ele é o Espírito que nos revela. Por isso que Paulo lá em Efésios ora para Deus dar à igreja o espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito de revelação é o Espírito Santo, tá? O espírito de sabedoria também é o Espírito Santo. São títulos atribuídos ao Espírito Santo, tá? Então veja bem, primeira coisa, ele nos guia à verdade. Ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para você. E ele quer te revelar isso, e ele vai te revelar isso. Em segundo lugar, ele não precisa falar dele mesmo, né? Enfim, por ele mesmo, porque já existe tudo em Deus, nada mais precisa ser, vamos dizer, inventado ou planejado, porque Deus já preparou tudo. Então o próprio Espírito Santo não precisa planejar nada mais, não precisa preparar nada mais, não precisa desenvolver mais nenhum projeto a teu respeito, a nosso respeito, porque tudo Deus já preparou, como nós vimos no versículo 9, tá? Então o Espírito, em terceiro lugar, ele dirá, aqui ó, quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ouça isto aqui, ele vai dizer para nós tudo o que ele tiver ouvido, tudo o que ele ouvir. Significa que o Espírito, ao ir às profundezas de Deus, ao penetrar as profundezas de Deus, ele ouve Deus falando com quem? Com Cristo Jesus, porque o Espírito Santo ele habita dentro de nós. E Jesus está assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Então, Jesus e o Pai estão continuamente conversando a teu respeito e a meu respeito sobre os planos maravilhosos, os projetos extraordinários que Ele tem para nós. Eles estão conversando. E o que o Espírito faz? Ele vai nessa profundeza onde Pai e Filho estão conversando a nosso respeito e ouve o que ele está falando a nosso respeito. Eles estão falando a nosso respeito. Ao ouvir, o que ele faz? Ele vem e ele revela para a gente. E ele tem prazer em fazer isto, porque tanto Pai como Filho como o Espírito Santo quer o seu bem, quer o meu bem, quer que a gente esteja bem em todas as áreas da nossa vida. Você entende isto? Então ele vem correndo para nos revelar. Por isso que a gente precisa estar em sintonia direta com o Espírito Santo. Como eu disse, ainda vou falar um pouquinho sobre isso depois, mais para o final. Mas fica comigo, tá?
Nós vamos descobrir algo maravilhoso aqui ainda. E o Espírito Santo, aqui no mesmo texto de João, diz que não apenas ele nos diz o que ele ouviu, mas ele vai nos anunciar coisas que ainda vão acontecer. É como se o Espírito Santo chegasse para nós e falasse o seguinte: filho, isto aqui é o que Deus quer fazer agora na sua vida. Fazendo estas coisas agora, abre o seu coração para que você possa já experimentar essas coisas agora, porque eu vou te falar mais algumas coisas que ele quer fazer na sua vida depois, mais para frente. Porque o texto diz que ele anunciará o que há de vir, e anunciará as coisas que hão de vir. Então ele fala daquilo que é para o nosso presente, para esse momento da nossa vida, e ele fala também de coisas futuras. É isso que a Bíblia está dizendo. Você vê que eu não estou inventando nada, eu estou apenas passando para você o que a palavra de Deus está dizendo. Agora eu vou com você, e você vai comigo, lá para Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Olha o que diz o 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que significa isto? Além do Espírito Santo nos revelar aquilo que Deus tem para nós, aqueles planos, projetos que Deus preparou para a gente, ele também intercede por nós junto ao Pai, porque muitas vezes o Espírito Santo percebe que a gente está meio devagar na oração, na meditação da palavra, no próprio exercício da fé. Então, além dele fazer tudo isso, ele ainda intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por que é com gemidos inexprimíveis? Porque ele tem tanta vontade que você e eu experimente estas coisas que Deus preparou, que ele chega a interceder com gemidos inexprimíveis. Isso não é extraordinário, queridos? Isso não é para mudar a nossa vida de uma vez por todas, para melhor, evidentemente? Olha o versículo 27. Aquele que sonda os corações, ou seja, Deus é aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente do Espírito, qual é a intenção do Espírito Santo quando está intercedendo por nós. Aí ele diz por quê? Porque segundo a vontade de Deus é que ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos que somos nós. Olha que extraordinário. Então, quando o Espírito Santo vai interceder por nós junto ao Pai, o que acontece? Deus conhece o que o Espírito Santo está intercedendo, está pedindo para a gente, está clamando por nós, porque é segundo a vontade de Deus, porque o Espírito Santo, ele ouve o que Deus tem para a gente, ele vai interceder em cima daquilo que ele ouviu Deus falando, em cima daquilo que foi dito a meu respeito e a seu respeito, para que essas coisas se cumpram na nossa vida. Isso é extraordinário. Isso é maravilhoso, isso aqui tem que mudar a nossa vida, queridos, a compreensão dessa verdade. Agora, não posso me prolongar muito, tenho duas coisas ainda importantes para falar para vocês, tá? A primeira é esta aqui, no versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo. Nós andávamos no Espírito do mundo, ou seja, Satanás. O Espírito do mundo, na verdade, são demônios, são os espíritos malignos, né? Que é a mesma coisa. E Satanás, o chefe de todos eles. Nós tínhamos este Espírito. A Bíblia diz que nós andávamos sob a influência desses espíritos antes de conhecermos Cristo. Mas agora que nós viemos para Cristo, nascemos de novo, somos novas criaturas, agora nós recebemos o quê? E sim o Espírito que vem de Deus. Então ele diz aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. O Espírito de Deus você recebeu para que habitasse dentro de você. Você quer sinta a presença dele ou não, ele habita dentro de você. É só você crer, é fé, é acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito de Deus, ponto. É isso. Não precisa sentir a presença. Não, Deus tem que dar um sinal para eu ver se eu tenho o Espírito Santo. Não, queridos. Uma vez que você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo dentro de você. Aí ele fala nesse mesmo versículo, para que ele está aqui
Para que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então nós recebemos o Espírito de Deus para que nós conheçamos, a gente tenha consciência daquilo que Deus realmente nos deu, nos concedeu gratuitamente. Isso aqui é de graça. Então é o Espírito Santo que vai revelar para a gente. E eu não tenho que fazer nada quando o Espírito Santo nos revela. Nós não temos que fazer absolutamente nada a não ser acreditar e tomar posse. Tomar posse daquilo, porque é gratuito, é presente. Você, quando recebe um presente, você não tem que fazer nada a não ser pegar o presente na sua mão e desfrutar dele, pronto. Amém, queridos? Maravilhoso isso, né? E agora, partindo já para o encerramento, eu quero ler lá em 1 Coríntios, eu ainda vou voltar ainda no último versículo, que é o 13, tá? Mas aqui, em conexão com o versículo 12, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente, eu quero falar um pouquinho da comunhão com o Espírito Santo, lá em 2 Coríntios 13, diz assim, ó: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então veja bem, ele fala da graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo deve estar conosco. Todas essas coisas devem ser e permanecerem conosco, tá? Então o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar a comunhão do Espírito Santo. O que é a comunhão do Espírito Santo? A comunhão é o andar juntos, é estar juntos, é ter coisas em comum, ou seja, pensarmos como o Espírito Santo pensa, falarmos como o Espírito Santo fala, ter a linguagem que o Espírito Santo tem. E esta comunhão, ela é exercitada quando nós oramos, nós estamos exercendo comunhão com o Espírito Santo. Quando nós meditamos na palavra, estamos exercendo comunhão com o Espírito Santo. Quando nós ouvimos uma pregação, nós estamos ligados nesta pregação, porque muita gente pode estar ouvindo uma pregação e não está nem aí, né? Com a hora do Brasil. Está viajando com a mente, né? Está trocando mensagens no celular. Isso não é comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo é quando você fica ligado, você fica atento, você fica ali abrindo até a boca para receber tudo aquilo que ele tem para você. Isso é comunhão com o Espírito Santo, tá? Agora, se nós lemos a Bíblia por ler, se nós ouvimos uma pregação porque tem que ser ouvido, senão eu só queria cantar na igreja, né? Cantar é bom, né? É muito bom cantar, claro, é muito bom, mas nós precisamos ouvir a palavra de Deus, é ela que nos alimenta, queridos, é ela que nos alimenta. Então, amados, quando nós ouvimos a palavra atentamente, vidrados, ligados, concentrados, não queremos que ninguém converse com a gente ali, queremos ficar ligado e não perder uma vírgula do que está sendo falado. Isso é comunhão com o Espírito Santo. Quando você se coloca em oração e se concentra, se desliga do que está acontecendo lá fora, isso é comunhão com o Espírito Santo. Então, é através desta comunhão que o Espírito Santo vai nos fazer conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E para nós fecharmos, vamos para o versículo 13 de 1 Coríntios 2, né? Nós lemos até o 12, agora o último versículo da nossa ministração é o versículo 13. Disto também falamos. Disto o quê? Destas coisas todas que nós falamos até agora. Das coisas que Deus preparou para nós, do Espírito Santo mostrar para nós todas estas coisas, nos anunciar, nos comunicar, nos fazer conhecer todas estas coisas. E aí ele começa o versículo 13 dizendo, disto também falamos. Agora preste atenção, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Quero que você se ligue nisso aqui, tá? No começo do versículo. Disso também falamos agora, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana.
mas ensinadas pelo Espírito, Então veja bem, isso quer dizer que existem dois tipos de ensinamentos de palavras, tá? O ensino que nós aprendemos com o mundo e o ensino que nós aprendemos com o Espírito Santo, ou que nós podemos aprender com o Espírito Santo, tá? Então, estas coisas, elas não podem ser adquiridas, nós não podemos conversar com o Espírito Santo com palavras mundanas, com palavras que o mundo diz, palavras de derrotas, palavras de que nada dá certo, palavras que diz que nós não somos ninguém, que nós não somos nada, que nada dá certo neste Brasil. Isso não é a linguagem ensinada pelo Espírito Santo. Isso não são palavras que o Espírito Santo ensinou para a gente. Ele ensina as palavras para nós que estão de acordo com a Bíblia. Então é importante demais para você entender aquilo que Deus preparou para você, e para que você possa conhecer estas coisas e desfrutá-las. É necessário que você fale a linguagem bíblica, que é a linguagem do Espírito Santo, que é a linguagem da fé. Se não mudarmos a nossa linguagem, querido, você pode dizer, não, mas eu creio em Deus, mas eu estou sempre na igreja, eu sempre frequento a igreja, eu faço a obra de Deus. Mas se nós não mudarmos a linguagem, nós vamos fazer a nossa fé decair, nós vamos fazer a nossa fé enfraquecer, porque a linguagem tem tudo a ver. Veja que aqui você viu claramente que Deus está falando sobre palavras nesse último versículo. Fechando este ensino que vem desde o versículo 9, ele termina com a questão das palavras. Eu vou repetir o versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo é chamado de Espírito somente, tá? Mas você vai sempre entender pelo texto, pelo contexto e às vezes até pela escrita, você vai saber que está se referindo ao Espírito Santo. Aqui está se referindo ao Espírito Santo. E está dizendo que ele nos ensina todas as coisas, inclusive como falar a linguagem da fé, como desenvolver o vocabulário da fé, o vocabulário que nos leva a receber, a alcançar, a trazer para a nossa experiência, para a nossa história, tudo aquilo que Deus preparou para nós. Queridos, Deus abençoe vocês, que vocês todos tenham uma semana abençoadíssima. Amamos vocês e contamos com a sua ajuda, com o seu apoio, contamos com a sua presença nos nossos cultos. Atualmente estamos realizando apenas nas terças-feiras, mas em breve estaremos realizando aí também nos domingos, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos, um grande abraço.